Fala, massa atleticana, chegando com o Café com Jeves, dessa vez um pouquinho fora de horário, mas sempre tentando criar o melhor conteúdo possível para vocês. Eu estou em viagem aqui, então arrumei um espacinho para a gente poder bater um papo, poder falar sobre esse jogo de hoje, que é um jogo fundamental, um jogo muito importante, um jogo que certamente a vitória hoje ela pode deixar o Atlético muito próximo da final da Copa do Brasil. Então nós vamos falar também dessa guerra nos bastidores fora de campo, né? Do lado de lá o pessoal tem reclamado publicamente, o Pedrinho, presidente do Vasco, assim como Augusto Melo, presidente do Corinthians também, foram aí a público fazer declarações de que o Atlético estaria sendo beneficiado e tudo mais. E, na verdade, essa guerra política, ela está simplesmente em paralelo a tudo que está acontecendo, né? Basicamente, o Atlético pediu o adiamento por se sentir prejudicado em detrimento das 3 competições que disputa, né? É bom a gente enfatizar que o Galo é o único time brasileiro nas 3 principais competições. O Corinthians também tá, mas não é na Libertadores, é na Sul-Americana. Então o Atlético é o único time brasileiro. E foi lá o pleito da CBF, pediu uma alteração de data e tudo mais. CBF acatou. E aí o Vasco e o Corinthians começaram com essa questão do regulamento, que por outro lado também não está errado, mas de qualquer forma tá essa guerra política aí, essa guerra de... não é bem política, mas é porque envolve CBF, então tem um pouco de política também, um pouco de influência, né, com certeza. E o Galo, inclusive, emitiu um comunicado falando que concorda com a decisão da CBF e tudo mais, e agora ir para cima. Bom, falando um pouco da partida, né, o jogo é hoje às 7h15 da noite na Arena MRV, vai ser transmitido pelo Sport TV, pelo Premier, né, então jogo aí semifinal de ida da Copa do Brasil. O Galo tem o Vasco pela frente, o Vasco do Rafael Paiva. É um time bem treinado, é um time que depois que o Rafael Paiva assumiu primeiro interinamente, ele vem conseguindo extrair um pouco mais desse time. O Atlético, por sua vez, é uma equipe mais consolidada, né? O Gabriel Milito, ele tem ali um retorno importantíssimo no meio-campo, que na minha opinião é um dos jogadores que mais faz falta nesse time do Galo, que é o Otávio. Então o Otávio ele deve ser novidade, inclusive como titular hoje. O Lianco, que tinha sofrido uma entorse e tudo mais, como eu disse no café anterior, ele também volta a campo, muito provavelmente como titular. E o time do Galo deve ter o Everson no gol, com o Lianco do lado direito da zaga ali, Batalha e Alonso, assim como foi no jogo contra o Fluminense na Arena MRV. O Arana de um lado, né, fazendo também grandes partidas. O Otávio, grande novidade no meio-campo, ao lado do Alan Franco. E o Igor Gomes fica provavelmente com a vaga do Bernard, principalmente por ser um jogador que compõe mais o meio, e hoje o Rubens é um jogador que, na minha opinião, deveria ganhar essa posição, mas ao que parece o Igor Gomes está na frente do Rubens no que tange ao lugar no elenco, né? Então acho que o Igor Gomes deve ocupar aí essa vaga do Bernard, e o Scarpa, naturalmente, como um dos protagonistas ali pelo lado direito, né? Jogou muita bola contra o Fluminense, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. E na frente o Paulinho, volta a campo também, ficou de fora contra o Palmeiras. E claro, o Hulk, né? Então a grande dúvida é quem vai substituir o Bernard, né? Então o Atlético deve ir com uma formação muito parecida com a que fez contra o Fluminense, lembrando que o Daverson, o Fausto Vera não podem disputar a Copa do Brasil porque já jogaram pelos seus ex-clubes, né? O Daverson pelo Cuiabá e o Fausto Vera pelo Corinthians. E o Saravia está suspenso, ainda que tivesse recuperado do departamento médico, está suspenso. Tomou o cartão amarelo na última partida, né? E o Bernard aí fica de fora porque está lesionado. O Galo ainda tem o Júnior Alonso e o Lianco que estão pendurados. Então são preocupações aí também para um possível jogo de volta lá no Rio de Janeiro. Está confirmado, tá no Rio de Janeiro, 19 de outubro, sábado, às 6h30 da tarde. Vai ter Galo e Vasco lá, né? E de qualquer forma, o Rafael Paiva também, ele teve uma lesão muito grave, né? Falando um pouco do Vasco. O David, que é o jogador ali do Vasco que joga pelo lado esquerdo do ataque com o pé trocado, ele teve uma lesão grave, né, no joelho, vai ter que operar e tudo mais. E a provável escalação do Vasco, ela deve ter o Léo Jardim, o Paulo Henrique, né, velho conhecido da massa atleticana, não jogou muito por aqui, mas vem muito bem na equipe lá
da Colina. O Maicon com o Léo no miolo da zaga e o Lucas Piton, que é um lateral que sobe muito, então ele tem uma cobertura defasada. O Scarpa pode aproveitar aquilo ali para conseguir enfiadas pelo lado direito, pode ter subidas por ali. O próprio Lianco, né, fez ali praticamente um ala na última partida contra o Fluminense. No meio tem o Hugo Moura e o Matheus Cocão, que são dois volantes ali de pouco toque, mas de muito desarme, de muito combate, de muita energia física. O Felipe Coutinho, que é o grande destaque desse time, o Puma Rodrigues, que é um lateral, que dessa vez ele vai jogar na ponta, Emerson Rodrigues na outra ponta, e o Verratti, que na minha opinião é a principal arma dessa equipe do Vasco, é o jogador ali que é um artilheiro nato. A bola ela não pode chegar para o Verratti nem pelo alto e nem por baixo, porque é um jogador que guarda. O Verratti é um jogador decisivo. É um dos mais decisivos do futebol brasileiro e um dos melhores, se não for o melhor centroavante da atualidade no futebol brasileiro. Então esse jogador tem que ter o olho nele. Tem que chegar ao batalha e colar no Verratti. Não pode deixar o Verratti respirar dentro de campo, principalmente próximo ao gol, porque ele é letal. Então esse deve ser o time aí do Rafael Paiva, né? Lembrando que o árbitro vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. É um árbitro ali ok, né? Tem certas polêmicas, mas não tem muito o que a gente fazer. A gente não tem grande qualidade de árbitros até para poder reclamar e tem insumo de reclamação. A Neuza Inês Bach de São Paulo é assistente número 1 e o Danilo Ricardo Simão é assistente número 2. Um outro assunto que eu queria trazer para você aqui, falando especialmente de uma renovação que gerou alguma polêmica, né? Itatiaia trouxe que o goleiro Everson, que tem contrato até o final de 2025, já foi procurado para uma renovação com o Atlético, e essa renovação ela divide a torcida, porque algumas pessoas acham que tem que ser renovado, que o Matheus Mendes tem que ter chance, ou que de repente tem que trazer um outro goleiro, ao passo que o Everson, que é o titular absoluto desse time desde 2020, quando chegou, por outro lado é um ídolo, né, um jogador muito importante. Na minha visão, tem que renovar com o Everson sim. Não é fácil encontrar goleiro. O Matheus Mendes é um jogador importante, é um jogador que quando ele entra ele vai bem, mas o Everson ele é um jogador que ele ainda está num patamar acima, um patamar dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Ele teve uma fase ruim, que acabou também o acometendo com uma lesão no dedo mínimo da mão, ficou um tempo sem jogar, o Matheus Mendes entrou, mas o Everson é o titular da posição, e eu acho que é um jogador que tem sim que renovar, tem muita bola ainda para jogar, muito para agarrar no gol do Galo ainda, e na minha opinião, eu fico do lado que está a favor da renovação do Everson, né? Bom, outro assunto que a gente precisa de falar aqui, o Atlético ele precisa hoje de explorar, né? O Atlético precisa de explorar o Vasco ele tem mais velocidade, não tem tanta técnica, é um time que vai deixar mais espaços do que o Fluminense deixou, o Mano defende mais do que o Rafael Paiva, mas dá para fazer uma grande partida, a Arena MRV com certeza abarrotada de gente, fiquem de olho, cheguem cedo vocês que vão, principalmente para participar dos mosaicos, né, das ações ali que o Coletivo 1908, capitaneado pelo meu amigo Thiago Scapo faz, que são simplesmente sensacionais, né? Hoje, repito, o nosso conteúdo está saindo um pouquinho fora de horário, estou em viagem aqui no estado de São Paulo, trabalhando, mas estou aqui para criar um conteúdo para você, não com a mesma qualidade de cenário e tudo mais, mas acredito que vai te suprir quanto às informações que você precisa falando do nosso Galão da Massa. Então, bora para cima do Vasco. Lembrando que esse conteúdo é sempre um oferecimento da Invest Proteção Veicular, é a melhor proteção veicular do Brasil, cobertura 24 horas, sem consulta ao SPC, vai procurando uma proteção veicular, procura Invest, tá? Chama aí através do nosso link de cotação que está na descrição desse conteúdo. Beleza, galera? Bora para cima do Vasco, um grande abraço para vocês. Amanhã eu tô de volta com mais conteúdo, eu sou Marco Geves e eu fui.